Meus queridos, mais um momento de aprendizado da Palavra de Deus. Estamos aqui na página ainda de lições de maneiras e costumes, página de número 138. Bom, no decurso do tempo, Israel tinha como idioma o hebraico, que sofreu algumas interferências na sua constituição linguística, por conta da influência de outros povos que passaram a se relacionar com os israelitas. Portanto, ao longo da história, o hebraico foi sua língua usual e oficial por muitos anos, até o tempo do cativeiro babilônico, sendo o aramaico, em seguida, acrescido ao cotidiano pelos mais simples e usado por Jesus também, o aramaico, à época. Em seus ensinos entre os mais pobres da sociedade. Tanto é que a língua que Jesus falava à época em que ele esteve aqui no planeta foi o aramaico. Língua basicamente morta hoje. Você não encontra mais pessoas em Israel que falam o aramaico. Lá de vez em quando, até segundo informações, alguns beduínos hoje, deserto de Yehuda, por exemplo, alguns dominam o aramaico de maneira muito tosca, mas hoje, atualmente, é evidente o hebraico. Bom, com a helenização a partir de 323 a.C., o grego passou a ser amplamente difundido e nos tempos do Novo Testamento, seus autores dele se utilizaram, assim como também era falado nas transações internacionais dentro do Império. Lembrando que os idiomas, digamos, à época de Jesus, só para frisar aqui, são aqueles que foram colocados a mando de Pilatos com a insígnia na cruz, dizendo que Jesus era rei dos judeus em hebraico, latim e grego, as três línguas, digamos, à época de Jesus, as três línguas, os três idiomas mais importantes. O grego não era tão comum nos primeiros anos da igreja, que alguns judeus eram conhecidos como judeus de fala grega, como nos informa Atos capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz o texto com relação ao idioma grego. À medida que o número dos discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega, olha que interessante, se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Então a gente observa que a época da igreja, Atos 6, Atos é o livro que explica a expansão da igreja, tinha judeu que falava hebraico e judeu que falava grego. A língua latina, logo em diante, ela é incorporada ao Império Romano e, de fato, o vasto Império Romano, a língua oficial era o latim. O hebraico como língua da religião do povo, página 139. A língua hebraica é considerada uma língua de origem semita, pois está junto às outras línguas do povo de Shem, ou Sem. Os povos semitas habitavam a região do Antigo Oriente Médio, que se estendia desde o Mar Mediterrâneo até o Mar Índico. A língua hebraica ela teve a sua constituição a partir da relação existente entre a língua trazida por Abraão, ele trouxe, se fosse hoje, do Iraque, e a forte influência dos dialetos utilizados em Canaã, no tempo do estabelecimento do povo judeu na Terra Santa. Então, entendemos que o hebraico é a junção da língua que Abraão trouxe, se fosse hoje, trouxe do Iraque, e os dialetos que já tinham em Canaã, no país chamado Israel, no caso que anteriormente era Canaã. A junção dessa língua, a de Abraão, e os dialetos é que nasce a língua hebraica. Página 140, existe aqui todo o alfabeto hebraico, tem um quadro aqui logo em cima, o Tet, Shet, Zain, Vav, Re, Dalet, Gimel, Bet, Aleph, Samesh, Nun, Nen, Men, Lamed, Kaf, Yud, Tav, Shin, Resh, tem todo aqui o alfabeto hebraico. Aí os queridos que têm um livro em mãos podem dar uma olhada. O aramaico como a língua das camadas mais pobres e simples, e de fato o aramaico era a língua das camadas mais pobres e simples.
Lembrando que o aramaico, como eu já frisei, era o idioma falado por Jesus. E temos aqui novamente, na página 141, um outro diagrama aqui com o alfabeto hebraico, vocês podem observar, e esse alfabeto aqui, evidentemente, o abecedário deles, digamos, é usado até hoje. Então, Jesus faz vários usos da língua aramaica em suas pregações e ensinamentos. Podemos exemplificar algumas delas citando as mais comuns. Palavra que Jesus citou, palavra Abba, Gólgota, Mamon, Talita Cumi, Eloi, Eloi, lama sabachthani, são expressões usadas por Jesus e todas expressões aramaicas. O grego, página 142, o grego como língua dos intelectuais e filósofos. Aqui nós temos na página 142 um diagrama aqui com todo o alfabeto grego, alfa, beta, gama e assim por diante. Vocês podem dar uma olhada. O latim também, página 143, como a língua dos processos administrativos e jurídicos. Eu não estou lendo como um todo porque é mais do mesmo a informação. Grego pela filosofia, latim pelos governos, o aramaico pelos religiosos e assim por diante. A unidade de número 4, aspectos socioeconômicos do povo de Israel. Aqui nós vamos ter uma visão geral, maneiras e costumes dessa questão. O trabalho como bênção divina, página 147. Desde a criação do homem, Deus estabeleceu que a prática do trabalho passaria a fazer parte da vida humana. A atividade do homem em busca de recursos para a sua subsistência é uma característica primordial que faz com que o ser humano, olha interessante, seja humano, o que faz o homem se humanizar, evidentemente que é o trabalho. A perspectiva bíblica do trabalho, nós temos aqui toda uma explicação que nós vamos entender que de fato há sim um sancionamento e uma perspectiva bíblica acerca do trabalho que dignifica o ser humano. A função social das profissões na sociedade de Israel, página 149, e na página 150 temos aqui os principais tipos de profissões na sociedade hebraica, tais como agricultor, página 151, pastor de ovelhas, 152, pescador, na 153 tem uma explicação aqui que uma dessas principais profissões do contexto de Israel era a profissão também de carpinteiro, profissão executada e levada a efeito por Jesus, inclusive. Capítulo 2 dessa unidade, página 155, os grupos, classes e condições sociais, nós encontramos na perspectiva bíblica das desigualdades sociais. A gente vai analisar, e você olhando nessa questão, período nômade, o período sedentário, relação entre ricos e pobres, também há uma explicação interessante. As classes sociais de Israel, eu peço que nas 158, 159 as páginas, você dê uma olhada de relance, não nos vamos frisar, mas é só para conhecimento de vocês que sim, tinha a divisão das classes sociais. Grupos sociais específicos de Israel, páginas 160 e 161, onde vai falar aqui dos escravos. Infelizmente, a escravatura, esse período era levado a efeito. Os escravos livres também, tinha escravos que não queriam deixar a casa de seus senhores, e por fim vai essa questão. Os estrangeiros também era considerado como classe social específica de Israel, aquele que não era um judeu de nascimento, era considerado evidentemente estrangeiro e era aceito na sociedade de Israel. E página 162, o povo da terra. Quem era o povo da terra? Bom, essa categoria está presente na narrativa bíblica. É uma expressão que sofreu alterações com o passar do tempo. Na história de Israel, ela pode ser aplicada em contextos históricos distintos, que são antes do período do exílio babilônico, após esse exílio e também no período rabínico. Vocês dêem uma olhada, eu acho interessante também acerca dos povos da terra. Formas de sociabilidade e lazer, aqui na página 163 também tínhamos essa página 164, 165, a perspectiva bíblica acerca do divertimento e lazer,
Quando a gente pensa no povo de Deus, só pensa, imagina um povo sisudo, de repente alguém, sempre estão em transe, não, não era assim não. Ele tinha a vida social, a vida da visita, das pessoas estarem, das brincadeiras, do sorriso. A música, por exemplo, página 165, era uma forma de diversão muito usada e de sociabilidade. Instrumentos de sopro são citados, instrumentos de corda, instrumentos de percussão. Então eles tinham tudo isso, nada, digamos, nada de extraordinário. Meu Deus, vai quebrar alguma liturgia da espiritualidade? Não, de forma nenhuma. Assim como para nós também, trazendo para a nossa realidade, não quebra espiritualidade alguma. Bom, página 166, eu estou num resumão aqui só para finalizarmos. A prática da sociabilidade através dos esportes e brincadeiras. Olha que interessante. E uma questão aqui para reflexão, como um todo desses pontos, podemos perceber como estava presente na cultura judaica a prática de esportes e de brincadeiras, como formas de lazer e entretenimento. Na sua opinião, o cristão deve desfrutar de momentos de lazer e de diversão? Eu já vou dar a minha opinião, então, claro, aguçando a de vocês. Evidentemente que sim. Houve um tempo, aquela falsa ortodoxia, que o crente não podia praticar esporte, não podia se divertir, não podia sorrir. Era coisa antibíblica, coisa anticristã, antideus. Não, queridos. Você analisando aqui, por mais que nós não aprofundamos nesse ponto, a prática de esportes, a prática de lazer, de diversão, de sorriso, de festas era muito comum entre o povo de Deus. Então esse é um bom costume, uma boa maneira de viver que o povo da antiga aliança tinha, e porque nós também cristãos não podemos ter? É claro que sim. Conflitos sociais e preconceitos em Israel, página 169. Exclusivismo como problema social. Israel teve essa questão também de exclusivistas, só eles que são salvos, ou seja, eles que são o povo escolhido, tinha essa questão também. E claro, quando Deus diz para Israel que gostaria que eles fossem uma nação sacerdotal, é que eles atraíssem outros povos que servissem ao Deus de Israel também. Então o exclusivismo nunca foi aceito por Deus nesse sentido. Preconceitos raciais contra, digamos, os samaritanos, gregos e romanos, os galileus sofriam esse preconceito. Preconceito religioso também tem algo aqui na página 172 que vai tratar disso, e tinha de fato, infelizmente. E uma questão para reflexão: elabore estratégias que podem ser desenvolvidas por sua comunidade local para o combate aos principais preconceitos que existem no bairro onde você mora, por exemplo, ou onde sua igreja está inserida. Deus é um texto que quebra tudo isso daí. Ele não faz acepção de pessoa. E quando diz acepção de pessoa, isso aí é cor, raça, etnia, credo, no sentido, se o servir e deixar deuses pagãos, não importa de onde essa pessoa venha, que cor de pele ela tenha. Deus, em Cristo, aceita a todos. Aspectos religiosos do culto na sociedade de Israel, tem algo na página 175, tá? 176, 177. Perspectiva bíblica acerca do culto, o período patriarcal e a noção de culto anterior ao tabernáculo, o período mosaico, o tabernáculo na institucionalização do culto religioso. Lembrando que a forma de culto do Antigo Testamento, sacrifício, tabernáculo, a morte de animais, sacrifícios por causa do pecado, incensário, claro, é evidente que isso já não serve mais para hoje. Em Cristo, o Cordeiro de Deus já tirou todo o pecado do mundo, e um cordeiro, que eu vou chamar aqui de cordeiro definitivo, ele já foi oferecido. Então, portanto, o culto para Deus hoje é aquele que ele fecha toda a expressão de culto, evidentemente, quando Cristo fala para a samaritana que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, e não importa o local. É isso que ele deixou claro para a mulher samaritana. Na página 180, o culto religioso do Novo Testamento, as sinagogas como forma de culto, o culto religioso em Israel. E, finalmente, a gente termina as nossas elucubrações acerca sobre maneiras e costumes. E sempre digo, qualquer matéria que seja,
Eu, como professor, não tenho a última palavra. Em que sentido? Eu estou aqui aguçando e te convidando o teu senso crítico, que você tenha curiosidade para pesquisar mais. Nunca encerre seu aprendizado e muito menos a sua leitura acerca não só dessa temática, mas de todas as temáticas que envolvem a Bíblia Sagrada. Aquele abraço e a paz do Senhor Jesus.